Hoje temos aqui um convidado especial, o ex-ministro da Fazenda do governo Temer e ex-presidente do Banco Central, o mais longevo da história durante o governo Lula, ministro Henrique Meirelles. Muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Acompanha a nossa conversa também o Rodrigo Oliveira, nosso jornalista econômico. É uma satisfação enorme estar conversando com você, com o Rodrigo e com também os seus telespectadores e ouvintes. Realmente é uma satisfação enorme. É um momento importante para o Brasil, é sempre relevante se trocar ideias e analisar aí como é que estão indo as coisas, e os caminhos, e etc., e para onde podemos chegar. Sem dúvida. A gente que agradece, uma oportunidade importante aqui para avançar, especialmente nessa pauta econômica que parece que vai balizar aí o debate público durante os próximos anos. Ministro, o senhor apoiou o governo Lula, apoiou a eleição do ex-presidente Lula, agora presidente novamente, e logo na sequência, quando já ainda na transição, quando o governo de transição, quando o PT começou a trabalhar com a configuração da PEC, né, da transição, a PEC da gastança, a PEC que relativizou aí, praticamente implodiu, né, o teto de gastos, toda a regra fiscal. Agora a gente está na expectativa de uma regra fiscal nova. Mas, enfim, o senhor se mostrou muito decepcionado logo de cara, assim como vários outros grandes nomes aí da economia brasileira que também apoiaram a eleição do Lula e que depois ficaram, assim, no primeiro momento, ficaram decepcionados. E o senhor deu boa sorte. A boa sorte era para o governo, era para a gente. O senhor permanece no Brasil, né? Lógico. Cá estamos. Bom, eu não fiquei decepcionado, não. A palavra correta não é isso. Eu fiquei preocupado. Tá certo? E disse o porquê. E, felizmente, as coisas começaram a andar na direção correta. Eu disse que era muito importante que, além da preocupação de aumentar as despesas e atender às promessas e compromissos de campanha e também as demandas sociais, tudo isso, também, deixa eu acertar aqui, é também muito importante a questão da receita e do corte de despesas. Tá? Isso é fundamental, isto é, nós não podemos olhar apenas a coisa por um lado, o lado do atendimento, das demandas, etc. Então, é muito importante duas questões aqui. As duas primeiras já estão sendo anunciadas no momento. Né? Medidas que têm algum corte de despesas, um pouco mais aí de 20 bilhões, e medidas também de aumento de receita, por diversos mecanismos, diversos tipos de impostos, etc. Então, isso compensa em larga escala aquilo que está sendo já decidido e implementado de aumento de despesas. Então, isso é fundamental. Tá? É fundamental que nós tenhamos exatamente a preocupação com o equilíbrio fiscal. A questão da responsabilidade social é muito importante, mas a responsabilidade fiscal também. Então, eu me declarei preocupado, mas, felizmente, as coisas começaram agora a andar na direção correta, isto é, e no tempo adequado também, na medida em que eu próprio dizia na época que as medidas de contenção de despesas e de aumento de receita era algo para ser implementado, discutido, analisado durante o ano de 23, do início do ano de 23, que é exatamente o que está acontecendo no momento. Além do mais, seria muito importante a definição da nova âncora fiscal, né, para uma limitação do aumento de despesas para gerar mais confiança na economia, para isso as taxas de juros longos caírem, controlar-se de uma forma mais eficaz a inflação
e isso tudo permitir com que a economia crescesse mais, gerando mais emprego e renda. Então, basicamente, foi esse o quadro. Quando eu desejei boa sorte, eu desejei boa sorte a todos, desejei boa sorte ao governo, né, que se inicia, desejei boa sorte a todos nós brasileiros e boa sorte àqueles que estavam tomando posição, qualquer que seja, na medida que existe uma mudança grande de governo, na economia e etc. Uma frase normal, mas uma frase normal, mas como estava todo um momento de muita tensão, de muita preocupação, isso adquiriu aí um conteúdo, digamos, muito específico e especial, né? Virou boa sorte dele, não é isso? É igual o Armínio Fraga. O importante é agora a nova âncora fiscal e continuar nessa linha de preocupação com o equilíbrio fiscal. Qual é a grande diferença que o senhor vê? O senhor assumiu a Fazenda no governo Temer num dos momentos mais dramáticos da economia brasileira na história recente. E foi justamente em função daquele momento que o senhor trabalhou nesse arcabouço fiscal que vinha sendo sustentado e vinha sendo executado até agora. Claro que no meio do caminho tivemos pandemia, muita coisa aconteceu. Qual é a grande diferença que o senhor vê do ponto de vista de contexto nacional e internacional em relação a quando o senhor foi ministro? Qual é a grande diferença? Se existem similitudes? Como é que o senhor compara esses dois momentos? Olha, são momentos bastante diferentes, né? Naquele momento, nós estamos vivendo uma recessão. Sim. Eu assumi o Ministério da Fazenda em maio de 2016. Nos 12 meses anteriores, isso é, de junho de 15 até junho de 16, o PIB brasileiro caiu 5,2%. O que é uma das maiores quedas da história do Brasil, talvez a maior. Alguma questão aí para ver aí as medidas durante a depressão de 29. Mas foi uma das maiores quedas, talvez uma maior queda aí quase um século. E uma das maiores quedas também da história recente da humanidade de um país que não estava em guerra. O país que está em guerra é outra coisa. Bombardeia fábrica, bombardeia unidade de produção via transporte, é diferente. Aí pode cair 20%, 30%, 50%. Agora não. O país está crescendo um pouco. O país está numa situação fiscal delicada, que esse governo assume nesse momento, mas está crescendo um pouco, não está em recessão, não está numa queda forte, etc. O nível de confiança na economia não é alto, mas é razoável. Naquela época tinha caído fortemente durante 5 anos e começou a crescer no momento em que nós assumimos. Em resumo, este é o quadro. Entendeu? Essa é a situação. Tem um outro dado que precisa tomar cuidado, é o fato de que a economia mundial está entrando, ou está já num período difícil. Quer dizer, os resultados da pandemia, as diversas desorganizações das cadeias de produção, tudo isso levou ao aumento da inflação. Os bancos centrais estão combatendo essa inflação, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, em muitos emergentes, e tudo isso leva, de um lado, os juros elevados no mundo em geral, atividade econômica tendendo a cair e também com problemas nas cadeias de produção que estão sendo normalizadas gradualmente. Em resumo, esse é o quadro e é o quadro comparativo. Bom, estamos em uma situação um pouco mais desconfortável, o que talvez leve, né, todo esse debate para uma reformulação da política fiscal. Rodrigo, fica à vontade de entrar aí e participar da conversa, tá?
Vamos lá, então. Cordial bom dia. Muito obrigado, ministro, por receber a gente aí, por falar com a gente um pouquinho. Eu queria começar tentando ter uma opinião um pouco mais incisiva aí sobre esse plano apresentado agora pelo Haddad aí recentemente, esse plano econômico, porque o senhor destacou aí que existe uma preocupação com as despesas e no plano, pelo menos primeira parte do plano, as despesas ainda têm uma expectativa aí de queda, de corte de uns 50 bi, mas ninguém consegue... De queda de um corte de 50 bi, mais ou menos, nas despesas. De despesa, você está falando. Isso, exatamente. Mas ninguém consegue colocar muito a mão onde é que é esse corte, né? E aí, até a ministra Tebet falava de revisão de programas, eles devem fazer um recadastramento do Bolsa Família, e isso deve diminuir um pouco esse custo, mas ainda é pouco, né, aparentemente. Eu queria a opinião do senhor sobre isso, sobre como é que essa parte das despesas estão sendo enfrentadas agora. Ronaldo, duas coisas. Número um, eu não me preocupa tanto o fato de que o plano ainda não está detalhado, tá certo? Porque é normal. Você lança um plano, uma meta de contenção de despesas, uma meta de corte de despesas, e existe agora todo um trabalho de detalhamento disso, como você mencionou, a questão aí do que está propondo a fazer a Simone Tebet, por exemplo, na área dela. Então, isso é normal. Este processo não me preocupa tanto. Eu não esperaria que na divulgação das medidas gerais, né, já houvesse todo o detalhamento, etc. E tal. Isso demanda um certo tempo. O importante é que se faça. Isto é, nós tenhamos aí, de fato, esse corte de despesas nessas dimensões efetivo e sustentável. Isso é muito importante. Existe espaço para isso, né? Em São Paulo, nós fizemos uma reforma administrativa que gerou um saldo muito grande, né, considerando-se a proporção dos orçamentos do Estado e do governo federal. Aqui nós exportamos não só as despesas, etc. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Agora, do tipo de coisa que foi feita aqui, pode ser feita no governo federal. Só para dar um exemplo. Há cerca de 10 anos atrás, ou pouco menos, foi feita uma empresa para construir um trem-bala do Rio de Janeiro a São Paulo. E esse trem ia subir aí a serra a 300 km por hora, etc., e vir para São Paulo. E foi constituída uma empresa para isso, até aí tudo bem. Construiu uma empresa, está lá, para fazer esse planejamento, organizar, fazer as licitações, etc. Tudo bem. Se provou esse projeto inviável, tá? Economicamente inviável. Então, até aí, normal. O que aconteceu? No entanto, a empresa continua lá, com orçamento, com pessoal, com despesas, etc, etc. Então, esse é o tipo de despesa que pode ser cortado. Mas analisar aí o tipo de empresa que pode ser fechada, o tipo de benefício que pode ser cortado, seja benefícios dados para alguns tipos de funções, seja, por exemplo, contratos, né? Contratos de prestação de serviços, estou falando já exatamente na revisão de contratos, né? A própria Simone Tebet mencionou isso. Então, tudo isso é parte do processo. E vamos em frente, e não tem dúvida. É curioso. Oi? É curioso porque nesse anúncio do pacote que foi feito pelo Haddad,
ele não fala de reforma administrativa, né? Ele não quer o que seria uma coisa, vamos dizer assim, já de cara, né? Ao contrário, né? Quando você tem uma ampliação, inclusive, do gasto, com 37 ministérios, e ele também não fala em relação a privatizações, e o Lula já tinha deixado claro que não vai haver. Os primeiros decretos dele foram no sentido de proibir a privatização de uma série de empresas, apesar dele ter recuado um pouquinho ali na conversa com o Tarcísio, ter dado uma sinalização diferente. Esse tipo de enxugamento da máquina, ele é fundamental, mas a gente não ouviu, eu não sei se o Rodrigo ouviu, mas eu não ouvi o Haddad falando em enxugamento da máquina. Então, assim, fica realmente difícil saber de onde eles vão, aonde eles vão cortar esses 50 bi, né? Bom, esse é o trabalho exatamente da equipe do governo. Estão lá para isso. Estão lá para trabalhar, tá certo? E agora, sim, trabalhar nesses detalhes, independente de chamar isso de reforma administrativa ou não, isso aí é uma questão meramente de apresentação, mas, de fato, o importante aí é que se faça exatamente esse corte de despesa, independente de chamar de enxugamento da máquina ou reforma administrativa ou não. Faça-se o corte. Vamos ver exatamente onde é que vem esse corte antes de estarmos aqui achando que não vai ser isso ou não vai ser aquilo. Ou vai. Um corte de despesas é necessário e positivo. Espero que venha. Vamos olhar a hora que estiver detalhado. Eu toquei nesse ponto porque, assim, nessa primeira semana, já na segunda, porque foi repetido, primeira, segunda semana do governo, a gente passou a lidar com questões semânticas, né? E eu não estou falando aqui do uso aí do pronome neutro, não. Eu estou falando aqui do Lula dizendo que não é para falar em gasto, mas se falar em investimento. Ministro, como é que é? A economia, o dinheiro, ele não se convence com essas mudanças semânticas, não, né? Não tem dúvida. Né? Evidentemente que ele, como presidente da República eleito, ele tem que conduzir exatamente a comunicação do governo, etc. Então, o que ele está querendo dizer com isso, me parece, é que os gastos são gastos importantes e que gerarão efeitos positivos, então ele pode chamar isso de investimento, perfeitamente. Não é esse, do meu ponto de vista, o ponto relevante. Né? Pode se chamar do que for. O importante é que seja, de fato, feito um corte de despesas, primeiro, nas dimensões em que se está conversando, e segundo, que se faça também uma estruturação, um detalhamento disso agora, para que possamos todos ver exatamente do que se trata, porque é o seguinte, é aquilo que eu disse várias vezes, tá bom, aumenta algumas despesas necessárias, compromissos de campanha, questões sociais, alguns investimentos, mas então precisa cortar despesas necessárias. Esse detalhamento nós não temos ainda, independentemente de como chamar, tá certo? Podemos chamar de aumento de despesas necessárias, podemos chamar de investimento, tudo bem, é uma questão de comunicação com a sociedade. Por outro lado, nós podemos também chamar de despesas desnecessárias, ou o que for, ou separar por partes, etc., fechamento de empresas que perderam a finalidade, mais isso, mais aquilo. Tudo isso nós vamos aguardar e ver o que deverá ser detalhado e analisar isso rigorosamente para fazer cada um chegar à sua própria conclusão. Isso é que é importante. Ministro, senhor, quando teve aquele Boa Sorte Day lá, era uma conversa com investidores, salvo engano, lá no BTG, e o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, o senhor acha que a gente passou da pior fase nesse relacionamento mercado financeiro-Lula?
já que a gente teve aí alguns dias já de fechamento da curva de juros, né, taxas mais baixas aí para os juros futuros, e o dólar agora a 5,10, e o dólar é um indicativo que o PT costuma olhar com bastante carinho, né, digamos assim, entre os indicadores econômicos aí, para saber se está sendo bem visto pelo mercado. O senhor acha que esse dólar a 5,10 agora uma trégua, pelo menos daquilo que a gente teve ali no comecinho do governo, que estava mais estressado? Olha, não há dúvida de que no início do governo, quando foram anunciadas apenas aumento de despesa, houve uma preocupação normal. Tá? Os gestores estavam preocupados com a sua alocação de investimentos, etc., com a taxa de crescimento, etc., do país, que, em última análise, é muito influenciada, inclusive, também pelo aumento de despesas. Então, agora é que nós estamos vendo corte de despesas, aumento de receitas por outro lado, e o que nós temos é o seguinte, como já dizia, é olhar um ponto, como já dizia o Guimarães Rosa, o inferno está nos detalhes. Então, não adianta só falarmos dos grandes temas, das grandes intenções. Então, vamos analisar no detalhe, na tranquilidade, etc. Em relação ao mercado, o mercado ele precisa ser bem entendido. Tá? Muitas vezes, políticos falam do mercado como se fosse o mercado fosse um agente político, dando a sua opinião, etc. O mercado não dá opinião, o mercado toma posições. Por exemplo, o gestor de um grande fundo que tem milhares de investidores, ele é responsável, o salário dele está ali sendo pago para isso, para poder aplicar bem o dinheiro dos investidores, aplicar em ativos que subam e não caiam. E está cumprindo a sua função para a sociedade. O padeiro, lá de uma cidade do interior, também é mercado. Tá certo? É um agente econômico. Se ele acha que a economia vai crescer, ele vai comprar mais trigo, vai contratar funcionários. Se ele acha que vai crescer de forma sustentada, ele vai continuar vendendo mais pão, ele compra um outro forno e etc. Por outro lado, se ele acha que a economia vai cair, ele já começa a se preparar, compra menos estoque de trigo, etc. E se estiver muito preocupado até de demitir funcionários, se as vendas começarem a cair, de pães, etc. Em resumo, tudo isso é mercado. Para você ter uma ideia, existe no Brasil 17,2 milhões de micros, pequenas e médias empresas. Tudo isso é mercado. Isto faz o que se chama do mercado. Evidentemente, existem partes do mercado que reagem de uma forma mais visível, que dão mais manchete, que é a cotação das ações na Bolsa de Valores, a evolução do dólar, como você mencionou, que é a taxa de conversão do dólar para o real e vice-versa. Tudo bem, essas são partes mais visíveis e mais rápidas de reação dos mercados. E é muito difícil de prever, muitas vezes, algumas coisas, porque vai depender exatamente do volume de transação. No caso do dólar, você tem todos os investimentos internacionais que vêm para o Brasil, você tem a saída de recursos, não é só a aposta. Né? É todo um quadro. Por exemplo, no Brasil nós temos aí algo que varia de 60 a 80, dependendo de bilhões de dólares, de investimento estrangeiro direto. Isto são investimentos visando modernizar ou aumentar a capacidade produtiva. Isso não é uma questão de uma aposta, o que vai acontecer amanhã. Tá? Sim. Eu queria aproveitar assim, agora, evidentemente, estava todo mundo um pouco preocupado no início com a questão do aumento de despesas, e agora as coisas estão começando a se organizar, anúncio de corte de despesas, anúncio de aumento de receitas, acalma um pouco mais todos esses agentes econômicos. Cláudio, deixa eu só aproveitar o gancho aqui dos detalhes, e eu queria destacar um pedacinho
na fala do Haddad, e não é a primeira vez que ele fala isso. Ele fala que não tem, o senhor já esteve nessas duas cadeiras, né? De ministro da Fazenda e do Banco Central, e ele fala, o Haddad fala que a gente não devia ficar centrado em política monetária versus política fiscal e que na verdade, é só política econômica. O senhor já teve nas duas cadeiras. O senhor conhece bem quais são as alavancas que cada um desses dois cargos aí, ministro da Fazenda e presidente do Banco Central, podem ativar, né? Eu queria saber do senhor se o senhor acha que isso indica que agora, por exemplo, no final de fevereiro, a gente pode ter uma indicação aí para o Banco Central, porque o Banco Central troca dois diretores, um deles é o diretor de política monetária, que é extremamente importante lá no Banco Central. Se essa indicação pode ser um pouco mais ideológica e tirar um pouco dessa concertação que o Roberto Campos Neto hoje tem lá no Banco Central. Olha, eu espero que não. Eu espero que seja uma indicação técnica. Normal. Eu fui presidente do Banco Central no governo do Lula, durante 8 anos. E fiz o meu trabalho muito bem, com a equipe técnica, etc., de primeira qualidade, etc. Não houve indicação política, ideológica, etc. Funcionou muito bem. Em relação à política monetária e política, digamos, fiscal, evidentemente, a conjugação das duas se configura, juntamente com outras questões, se configura a política econômica. A política econômica, por última análise, é definida, de um lado, pelo Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Gestão, Ministério da Indústria e Comércio, por outro lado, pelo Banco Central. O Banco Central, que é o responsável pela política monetária, ele tem uma meta fundamental, que é controlar a inflação. Tá? Mesmo nos Estados Unidos, que tem um Banco Central muito ativo, foi fundado lá em 1913, etc., eles têm, na lei, duas metas, que podem, em momentos, principalmente a curto prazo, serem contraditórias, que é controlar a inflação e maximizar o emprego. Evidentemente, quando você sobe a taxa de juros, porque a inflação está subindo, você controla um pouco a demanda e a atividade econômica, isso pode gerar aquela queda do emprego. A conclusão e o entendimento aceito pelo governo e pela sociedade americana foi que, a longo prazo, esses dois são compatíveis. Isto é, a melhor forma de maximizar o emprego que o Banco Central pode usar é manter a inflação na meta. No caso lá, o Federal Reserve Board. Em resumo, o Banco Central tem uma função específica de manter a inflação na meta. E a política fiscal, exatamente, administra todas as despesas e o financiamento dessas despesas necessárias, etc. A conjugação das duas, evidentemente, constitui a política econômica. E ele tem razão quando ele fala que o resultado que interessa é a política econômica. Agora, evidentemente que o Banco Central é independente e executa a sua parte em função de análises técnicas. Não é que ele deve ficar olhando e procurando trabalhar aqui junto com o Ministério da Fazenda. Não, o Banco Central ele analisa os seus modelos e a inflação está acima da meta, as projeções, ele tem que subir um pouco os juros ou manter. A inflação já caiu, as projeções são de queda e convergência da meta, ele pode já começar a cortar juros. Em resumo, é esse o quadro. Pode falar, Cláudio, desculpa. Não. Você está seguindo no assunto, segue. Só continuar aqui, é só um ponto, porque hoje a gente tem duas visões diferentes, né, no Ministério da Fazenda e no Banco Central. E o Roberto Campos Neto tem sido até razoavelmente incisivo nos comunicados do Banco Central, destacando o risco de expansão fiscal num país que, segundo os modelos lá do Banco Central, está com o potencial de produção, lá o hiato de produção muito estreito, né? Então, e aí ele, na visão deles lá do Banco Central, isso gera esse dinheiro a mais, né, com a expansão fiscal, seria todo
resultante de uma inflação ainda mais alta, o que tiraria potência do Banco Central, que teria que elevar os juros em vez de começar a cortar os juros nesse ano. É isso que eu queria que o senhor, uma posição do senhor sobre isso, se há como conciliar essas duas visões. Olha aqui, nós precisamos olhar, de novo, Guimarães Rosa, o inferno está nos detalhes. Ou a solução está nos detalhes. O céu, tanto faz. É o seguinte, o alerta dele foi um alerta correto, válido, naquele momento. Olha, nós estamos aqui atingindo uma situação de crescimento potencial no ano de 22, Brasil crescendo, talvez até um pouco mais que o crescimento potencial, um desemprego já caindo para níveis próximos ao nível de equilíbrio, e uma expansão fiscal pura e simplesmente pode gerar um aquecimento que leve a um aumento da inflação, um aquecimento acima do possível, que pode gerar um aumento da inflação que impede o Banco Central de cortar juros, etc. Pode levar até a aumentar. Então, ele fez um alerta, num certo momento, correto. Certo? Só que agora nós temos um fato já posterior a esse. Nós não podemos pegar uma observação lá e achar que o mundo vai ficar parado. Não, nós temos já um desenvolvimento em relação a isso. Isto é, um plano que prevê corte de despesas. Então, esse aí já é contracionista. Não é expansionista, como ele estava preocupado, com razão, só com aspecto expansionista. Então, já tem um plano aí de corte de despesas. Muito bem. Direção correta. Já tem um plano de aumentar as receitas tributárias. Isso também é contracionista. Então, o que nós precisamos ver agora, como eu disse, é o detalhamento de tudo isso para que nós possamos ver o grau de consistência. E aí o Banco Central, em cima de tudo isso, evidentemente, vai imputar, colocar lá os dados nos seus modelos, etc., e fazer as suas projeções de inflações. Uma coisa é aquela onde só considerava o aumento das despesas. Outra é agora já considerando corte de despesas, já considerando aumento de tributação, e etc. Vamos ver. Ministro, eu queria oxigenar um pouquinho o nosso debate, dando uma perspectiva mais global da economia brasileira, especialmente do mercado, né? O mercado, o senhor mercado virou esse grande fantasma aí, ou até um inimigo interno que o petismo e que a esquerda mais radical usa de forma recorrente na retórica política, na guerra política. E o senhor tem uma experiência internacional, o senhor um ator, um conselheiro de muitas empresas, já chefiou um dos maiores bancos do mundo, já foi presidente mundial, né, do Banco Boston, também atuou aí como conselheiro da JF, que é também o maior grupo de proteína animal do mundo. Quer dizer, o senhor tem uma visão global. Eu queria que o senhor pudesse fazer, para o nosso espectador, que é mais leigo, pudesse fazer um pouquinho, alguma comparação, né? Assim, para a gente entender um pouquinho melhor esse mercado brasileiro, a própria economia, a dinâmica da economia, porque, assim, quando você compara o volume a quantidade de empresas listadas na Bolsa, né, na Bovespa, o volume de recursos negociados, quando você compara com outras bolsas mundiais, quer dizer, a Bovespa está bem lá embaixo, né, não entra nem no ranking das 10 maiores bolsas do mundo, que é liderado pela Bolsa de Nova York, a maior do mundo. Só para termos de comparação para o nosso espectador aqui, olha, nós temos menos de 500 empresas, né, listadas em bolsa. Nos Estados Unidos são quase 2.600, né, só na NYSE, fora a Nasdaq. Volume de recursos nem se compara, né? 25 trilhões, mais de 25 trilhões, o market cap lá da NYSE, o nosso é 0,9. Quando a gente vê as principais empresas, as 10 principais empresas negociadas na NYSE, nós temos empresas de construção
civil, nós temos empresas de artigos esportivos, nós temos empresas de cosméticos, nós temos farmacêuticas, nós temos uma série de empresas que dão um pouquinho uma visão diversificada de mercado, e quando a gente compara com a nossa é muito diferente, inclusive é liderada pela Petrobras, né? uma estatal. O que acontece? Qual é o problema fundamental da economia brasileira? Nós estamos aqui, precisamos separar várias coisas. Tá? Primeiro, quando nós falamos do mercado, nós não podemos confundir, de novo, o mercado, como eu coloquei, que tem 17,2 milhões de empresas no Brasil que são mercado. Tá? Independente de estarem ou não cotadas em bolsa. É mercado. Influencia a economia, compra, vende, contrata, etc. Isso é economia. Outra coisa é o mercado de ações, que é a que você está se referindo e fazendo comparações. Muito bem, isso é o mercado. Isso é o mercado de ações. Mercado de ações, você tem mercado de ações, você tem mercado de juros, você tem mercado de arroz, tem mercado de trigo, você tem mercado de automóveis, etc. Tem um mercado de ações que é uma forma das empresas se financiarem. Vende parte das suas ações na bolsa e etc. Não há dúvida de que a comparação da bolsa brasileira com a bolsa americana produz aí essas diferenças, esses números que você mencionou corretamente. Agora, a questão é saber por quê. Bom, nós temos aí várias coisas. Primeiro, o fato de que lá existe uma previsibilidade grande de crescimento, de estabilidade, melhor dizendo. Quer dizer, é mais normal que as pessoas, através de fundos ou diretamente, etc., peguem a sua poupança, aquilo que vão precisar nos próximos anos, ou para si, ou para seus descendentes, e coloquem ações. Por quê? Porque tem um histórico de uma maior estabilidade da economia. No Brasil, nós já tivemos inflação elevada. Agora teve inflação elevada lá também. Foi uma novidade. Não sabiam nem lidar com isso. Mas, se você olhar historicamente, é nível de inflação mais estável, mais baixo do que o nível de inflação. Nós já tivemos até hiperinflação no Brasil. Na década de 80, inflação de 2.000% por ano. Então, nós temos uma história menor de estabilidade. Então, muitas vezes, as pessoas preferem algo que corra menos risco de volatilidade, subir e descer, tipo uma poupança, outros tipos de investimento. Muito bem. Então, isso aí é um dado importante em relação... Agora, nós estamos restritos aqui ao mercado de ações. Existe uma outra coisa muito importante, que é a questão de estabilidade de regras para funcionamento das empresas. Quanto mais estável, maior previsibilidade. É importante para o investidor ter previsibilidade. Né? Existe uma coisa que você perguntou, que é a questão da economia brasileira, que é interligada a isso. No Brasil, nós temos uma produtividade da economia que, de fato, é baixa. Né? Segundo estudos do Banco Mundial, que estuda a facilidade de produzir no país, o nível de produtividade da economia brasileira é baixo. Né? Isso, comparando 149 países, primeiro, os mais eficientes, de 149 próximo os outros, o Brasil está, a última vez que eu vi, estava ao redor aí de 120, um pouco melhor, 119, um pouco mais, já teve até os piores momentos, 126. Resumo, existe aí, nós temos uma questão de produtividade. Aí já é um outro desafio, algo em que eu acho muitíssimo importante que o Brasil olhe. Isso não é um projeto de curtíssimo prazo, não é uma coisa para discutir para a semana que vem, mas existem aí algumas coisas importantes nessa linha de ação. Por exemplo, a reforma tributária. Né? Existem projetos bons no Congresso sobre isso. A reforma tributária diminuir a complexidade tributária do país. Eu, por exemplo, conversei com o presidente de uma grande multinacional que me disse
Da fábrica para dentro, da porta da fábrica para dentro, a indústria no Brasil é uma das mais eficientes do mundo. Da porta da fábrica para fora é um problema de produtividade. Duas razões, no caso dele específico, que eu acho que podemos generalizar um pouco. Primeira é exatamente a complexidade tributária. A segunda é custo de transporte, investimento em infraestrutura, etc. Tudo isso faz parte da produtividade do país. Então, é onde nós devemos nos concentrar. E o senhor está falando um negócio que é fundamental, porque, assim, quando a gente... há pouco tempo, ontem mesmo, eu estava conversando com representantes da Câmara de Comércio americana, aqui no Brasil, os representantes, eles estão aguardando, vai ter em fevereiro um evento com o Lula, e assim, e há muito questionamento justamente sobre o que o senhor falou, de regras, essa instabilidade. A gente costuma jogar essa culpa dessa falta de previsibilidade à cúpula do judiciário, né, do próprio Supremo, que de vez em quando vai lá, muda uma regra e traz insegurança jurídica, né? Eu acho que a base, o termo correto é insegurança jurídica. Mas, no fim das contas, eu acho que falta um diálogo muito mais... Eu acho que falta conhecimento, falta entendimento, falta aproximar o Congresso também, né? Os parlamentares terem esse entendimento, terem um diálogo mais fluido com toda a cadeia produtiva, com todos os grandes representantes da nossa economia, para que se faça um pacto, porque quando o senhor fala de... vamos conversar sobre reforma tributária. Eu já acompanhei debate, sei lá, uma dezena de debates ao longo de mais de 20 anos de profissão, uma dezena de debates sobre reforma tributária. Parece que todo governo que entra tem que fazer reforma tributária. Aí eles decidem fazer uma mini reforma tributária, aí vai lá, ajusta o negócio, igual agora a questão dos combustíveis, vão lá, mexeram e tal, não sei o quê, e aí vem os governadores, já reclamam que vai ter impacto na arrecadação, aí os prefeitos se movimentam e tal, só que é senso comum de que quando você reduz essa carga tributária sobre a cadeia de produção, você arrecada mais, porque você libera as forças produtivas do país. Eu acho que o grande mal do Brasil é essa amarração, as forças produtivas estão amarradas, isso associado com o que o senhor falou dessa instabilidade. Não seria o momento, aproveitando uma liderança política como Lula que tem essa habilidade de transitar entre o empresariado, no meio político, de fazer essa costura e realmente trabalhar num pacto nacional para liberar as forças produtivas desse país, para a gente poder ter um mínimo de horizonte para a prosperidade da sociedade de uma maneira geral? Olha, é importante aí nós, de novo, olharmos a questão semântica. Uma coisa são mudanças de alíquotas de impostos, qualquer que seja, ICMS, imposto de renda, IPI, mudanças da forma de cobrar esse imposto, aquele imposto, e misturar tudo isso com reforma tributária, tá certo? Então, nós vamos ficar discutindo reforma tributária sempre, em qualquer país, é normal, aumento de imposto aqui, diminuição ali, mudança de alíquota, etc. e tal. Talvez no Brasil seja um pouco mais frequente do que a média, mas não é essa a essência da reforma tributária. A reforma tributária é outra coisa. O que eu estou chamando aqui de reforma tributária é exatamente uma simplificação tributária, uma mudança de toda a estrutura tributária do país. Por exemplo, existe uma PEC, um projeto de emenda constitucional, apresentado na Câmara, por exemplo, há já uns 3 anos, ou por aí, ao redor disso, 2, 3 anos por aí. O fato é que é um projeto que está lá, projeto de emenda constitucional, e que unifica todos os impostos sobre produtos, chamados impostos sobre valor adicionado. IPI, ICMS, PIS/COFINS, ISS, etc. E criando regras, inclusive,
de variação disso, porque hoje, por exemplo, você pega o ICMS, que isso é um imposto estadual. Cada estado cobra uma taxa diferente de imposto, uma alíquota diferente. Cada produto paga uma taxa. É uma parafernália tributária. Então, esse projeto, por exemplo, unifica tudo isso, criando um imposto de bens e serviços, sobre bens e serviços, que é como funciona nos países mais produtivos. Então, isso é uma reforma tributária. E, sim, isso é uma coisa que o país precisa dar prioridade. Isso não é a mudança normal. Inclusive, os estados, como um todo, principalmente em relação ao ICMS, nunca, durante décadas, haviam chegado a um acordo. Agora, há pouco tempo atrás, aí, como eu disse, ao redor de 2 anos, 3 anos por aí, os estados chegaram a um acordo e apresentaram um substitutivo, inclusive essa PEC 45, que é uma PEC 45 com pequenos ajustes, em que houve um acordo unânime de todos os estados brasileiros. Esse é um movimento muito importante. Em resumo, eu acho que isso deveria, como você diz aí, o governo, o presidente Lula, sua liderança aí, olhar e discutir a sério isso com o Congresso, etc. Porque isso faz esse efeito que você mencionou, tem esse efeito. Simplifica, aumenta a produção, isso aumenta a renda e, em última análise, aumenta a tributação para benefício de todos. Porque a produtividade brasileira, de fato, ela tem caído nas últimas décadas, ao invés de subir. Não é? Por quê? Por causa exatamente de toda a questão de um lado, complexidade tributária, de outro lado, burocracia. Vou dar um exemplo para você e para todos. Estudos do Banco Mundial mostraram que, em 2016, para se registrar a abertura de uma empresa no Brasil, registrar, não abrir, não, registrar, junta comercial, mais isso, fazer aquilo, demandava-se 101 dias, em média. É uma barbaridade. O tempo que se perde, que se gasta com isso. Nós fizemos em São Paulo uma mudança grande, por exemplo, apenas citando como exemplo, e hoje se abre em São Paulo, se registra a abertura, não se abre, se registra a abertura de uma empresa em um dia. Tá? Então, é possível fazer isso é burocracia. Toda essa regra de registro. Então, você pode simplificar isso de diversas maneiras e pode simplificar com uma reforma tributária toda a complexidade tributária do Brasil, além de investimentos em infraestrutura, etc. Em resumo, é assim que o Brasil aumenta ou poderá aumentar a sua produtividade. Eu sugiro convidar também para esse debate o Supremo, porque tudo bate no Supremo e acaba que, às vezes, uma discussão que passe por todo o rito legal ali no Congresso, toda a tramitação no Congresso, a sanção presidencial, aí alguém reclama, vai lá no Supremo, o Supremo derruba. Né? Eu acho que a gente vê muito os ministros do Supremo participando de fórum da LIDE, fórum do não sei o quê, fórum da... e parecem conversas descoordenadas. Eu acho que seria bom esse pacto aí, esse pacto entre legislativo, executivo, empresários, judiciário. Eu acho que esse é o grande pacto nacional que se deve fazer, porque realmente a gente aqui, e aí eu devolvo a pergunta para o senhor, né? Uma economia mais frágil como a que temos, uma economia muito dependente de todas essas regras, uma economia muito voltada para o setor público, né? Até assim, as empreiteiras aqui elas se prosperam praticamente todas baseadas em obras públicas, né? Isso ou é o financiamento através do BNDES para um grupo privado. A gente precisa reduzir essa dependência do privado em relação ao público. O senhor não acha que isso é possível justamente quando você promove um crescimento assim mais forte, mais consistente da economia, com
liberando essas forças produtivas, aumentando a diversificação, criando, empoderando o próprio mercado nesse sentido mais lato sensu? Sim, não há dúvida de que tudo isso compõe aquilo que eu chamei de produtividade, que é o que, em última análise, o Banco Central, desculpe, o Banco Mundial chama de o que eu traduzo como facilidade de produzir no país. Aqui eles chamam do ease of doing business, em inglês. Então, não há dúvida que tudo isso é o que, em última análise, vai gerar emprego, que é o que estou falando aqui, e renda. Aumentar o padrão de renda da população, diminuir digamos, a desigualdade e aumentar o emprego. E isso é que é importante. Tá? Não há dúvida que toda essa questão do aumento de produtividade, eu acho que cada vez mais deve ser central no país e, inclusive, começando aí por uma reforma tributária ampla, que é exatamente a que eu estava mencionando, baseada na PEC 45 no Congresso, na Câmara dos Deputados, por exemplo. Então, é por aí que... Mas aí depois nós temos que trabalhar também na burocracia, etc., em todos os aspectos. Porque, em última análise, é aquilo que você está dizendo, quer dizer, para o país crescer, criar emprego, etc., você tem que facilitar a vida das pessoas, desde o padeiro lá do interior até a grande empresa fabricante de automóveis, etc., para ficar mais fácil produzir com menos complexidade desnecessária. E, evidentemente, não existe melhor programa social do que o emprego. E esse aqui é o ponto central. O senhor acha que, dentro desse escopo aí, a gente tinha que... Porque assim, eu vejo o debate público, especialmente aquele que se dá no nível das redes sociais, no nível do enfrentamento de agendas, e que acaba se espelhando também nas manifestações dos parlamentares no Congresso. A gente percebe um desconhecimento profundo da própria economia, né? No sentido mais básico, né? As pessoas querem discutir. É muito curioso, porque a gente toda hora você tem um pronunciamento, outro que vira meme, né? Porque vira deboche, porque nessa discussão mesmo de mercado, né? Aí começa a haver uma justificativa, porque o Lula fez uma crítica a esse mercado, e aí todo mundo começa a entrar nessa crítica e você percebe um desconhecimento absoluto do que é o mercado de capitais, como funciona a economia, o que precisaria para fazer essa explosão de produtividade que se tem. Falta perspectiva, entendimento de perspectiva da economia do Brasil em relação ao resto do mundo, até de como nós, apesar de estarmos, né, da nossa economia estar interconectada e depender, né, de muita coisa, muitas vezes a gente está desconectado do processo de disrupção, do processo de evolução das forças produtivas, da própria tecnologia, né? Aqui a gente vira fábrica de assembly, de montagem, né? Maquiladora daquilo que é produzido em termos de conhecimento. O senhor acha também, o senhor acha que seria importante esse novo governo do Lula também ter um olhar para isso, do ponto de vista do Ministério da Educação, do ponto de vista do Ministério de Ciência e Tecnologia, olhando de uma forma mais transversal esse tratamento, esse cuidado com a economia, e não só do ponto de vista ali só fiscal, monetário? Não há dúvida de que a produtividade de um país, em última análise, a capacidade do país de produzir emprego, produzir renda e aumentar o padrão de vida da população, é um resultado do trabalho de tudo isso. Para isso, nós temos lá um número grande de ministérios. Quando eu estava falando de questão de produtividade, eu mencionei questões de impacto mais de curto prazo, por exemplo, sim, claro, a reforma tributária, etc. Depois, infraestrutura. Mas, evidentemente, que a educação é fundamental. Certo? Médio e longo prazo. O número de estudantes nas escolas e o número de anos que, em média, os estudantes passam nas escolas, mas também o que eles aprendem.
O que eles saem de lá qualificados para fazer. E aí nós estamos falando em educação, desde educação básica, etc., média, etc., até a educação superior, mas também de treinamento profissional, treinamento objetivo do trabalhador, etc. Tudo isso é fundamental e tudo isso é muito importante para a produtividade. E, evidentemente, é por isso que o governo não tem só 1 ou 2 ministérios. Não vai bastar ter o Ministério da Fazenda, de um lado, ter o Banco Central lá, está resolvido. Não. Evidentemente que ele tem o Ministério da Educação, não é? Tem o Ministério da Saúde, etc. Tem aí todo esse número de ministérios, exatamente visando administrar o país como um todo, e, em última análise, um país funcionando melhor, com maior capacidade de gerar emprego e renda. Isto, em última análise, é a essência básica de uma política bem-sucedida de governo. O senhor teve um período muito curto para fazer o que fez, mas aproveitou muito bem esse tempo. O senhor se ressente de não ter tido mais tempo? O senhor gostaria de ter retornado agora? Houve muita especulação sobre o seu retorno como ministro. O senhor gostaria de ter tido mais tempo para colocar, justamente para poder avançar nas reformas e em todo esse novo balizamento e até poder tratar melhor essa questão fiscal, considerando o que foi feito lá em 2016, foi tão importante? Eu tive bastante tempo na atividade pública, em geral. Tive 8 anos no Banco Central, tive 2 anos no Ministério da Fazenda, depois aqui na economia de São Paulo, também mais 3 anos. Então, é um período longo de atividade no setor público. E eu não estava, nesse momento, não era a minha intenção, a minha visão, voltar para o governo federal, voltar para Brasília, etc. Todo momento, como tive em vários momentos da minha vida, agora, voltando ao setor privado, que eu voltei durante o ano passado, depois de um período longo no governo. Então, eu acho que está na hora agora de eu contribuir no debate, como nós estamos fazendo aqui, e vocês estão fazendo, e isso, sim, ajuda a esclarecer muitas coisas, é um papel muito importante, esse papel exatamente do debate, da troca de ideias, isso que estamos fazendo aqui, isso que vocês estão fazendo, é importantíssimo, e também a atividade de produção. Quer dizer, então, eu estou envolvido aí com uma série de projetos inovadores, projetos novos, seja projetos na área digital, seja projetos na área, inclusive, de sustentabilidade climática, também em mercados novos, etc. Em resumo, estou muito bem e o meu momento é esse e a minha contribuição se dá, como estamos fazendo agora, através do debate. O Lula não chamou o Meirelles, mas nós chamamos. Bom, aí já é a sua opinião. Ministro, deixa eu só... Pronto, deixa eu só fazer... Eu não posso sair daqui sem fazer uma pergunta para o senhor, que no curto prazo, a trajetória dos juros vai impactar bastante na retomada econômica brasileira, né? A trajetória eu queria... dos juros. Do juro. Da Selic, basicamente, isso. Vai impactar bastante aí nessa geração de emprego, aquecimento econômico, e a gente tem duas correntes aí, né? Uma é que o governo pode acabar acelerando um pouco essa conversa através do BNDES, retomando um programa que já foi feito lá atrás. E aí eu estou falando de acesso a crédito, né? Com crédito subsidiado, ou esperar o Banco Central começar a descer, a reduzir a taxa de juros básica que a gente tem hoje. O que eu queria qual é a visão do senhor para os juros daqui para o final do ano.
E se uma coisa pode atrapalhar a outra? A questão dos juros é muito simples. Primeiro que não existe maneiras mágicas de mexer nos juros. Tá? Criar um mercado de juros, um pedaço aqui, começar a dar um juro baixo aqui. A taxa média de juros da economia é definida exatamente pelo equilíbrio entre a expectativa de inflação, expectativa de risco, expectativa fiscal e etc. Isso é o que define, em última análise, o equilíbrio da taxa de juros, ou a taxa de juros do equilíbrio no país. E o Banco Central ele vai poder baixar os juros, expectativa de inflação cair, que é exatamente o que nós estamos discutindo, já falamos aqui. E eu acho que medidas como essas que estão sendo anunciadas, de corte de despesas, de aumento de receitas, de diminuição da expansão fiscal, etc., pode, eventualmente, favorecer que a expectativa de inflação caia e que o Banco Central possa aí cortar a taxa de juros, etc. Eu acho que o BNDES pode ser um banco indutor, mas não no sentido de tentar controlar a taxa ou oferecer subsídio aqui ou ali, porque o subsídio aqui ou ali, em última análise, vai ser pago pelo governo federal. O BNDES é parte da estrutura federal. Né? O que ele tem é que, de fato, tem uma estrutura de análise de risco bem colocada, de expansão do crédito, principalmente para pequenas, médias empresas, etc. E é um banco que alongue os prazos, isso sim, né, como se faz em países que têm um nível já de desenvolvimento de renda mais amadurecido. Portanto, os diversos fatores aí desse processo. Mas, em última análise, o Banco Central vai definir a taxa de juros, que é a taxa base da economia, baseada na sua expectativa de inflação, e, portanto, é importante que se haja nessa direção de equilíbrio fiscal, de exatamente corte de despesas, aumento de receitas moderadamente, de maneira que nós possamos, aí sim, trabalhar nas questões que importam de longo prazo. Infraestrutura, produtividade e etc. Isso é que é... E uma coisa, palavra-chave que você mencionou aí, educação. Selic no fim do ano, para o senhor tem um número? Olha, eu, como ex-presidente do Banco Central, etc., adoto a postura pessoal de não fazer previsão sobre taxa de juros do Banco Central. Espero que seja a mais baixa possível e espero que isso seja resultado exatamente de uma queda das expectativas de inflação. Eu vou citar para isso a questão de previsão sobre taxa de câmbio, que é um comentário feito pelo famoso ex-presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan. Então, ele disse o seguinte: um dia, ele, numa reunião de presidentes do Banco Central na Basileia, na Suíça, ele perguntou, no final de um jantar, falou: da visão dos senhores, qual a finalidade do mercado de câmbio? Das taxas de câmbio, última análise, que reflete o qual. Aí todos ali, aqueles banqueiros centrais, começaram a pontificar, não, para atingir um equilíbrio de fluxos, etc., entre as diversas moedas, que é correto. Respostas tecnicamente corretas, etc. Mas ele disse: olha, a principal finalidade da taxa de câmbio é controlar a vaidade dos economistas, dos analistas e dos banqueiros centrais. Só. É uma previsão difícil. O Banco Central faz as suas previsões, tem modelos complexos para isso. Mas, dependendo das variáveis que vão mudando, as previsões e a taxa de juros recomendada vai mudando. Ministro, o senhor, ainda na transição, o senhor falava aí de baseado naturalmente em números, em levantamentos de terceiros, eu imagino, o senhor falava de um rombo aí que o governo Bolsonaro teria deixado 300 bi, etc. Ontem, eu estou falando aqui porque a gente está gravando
esse programa na sexta-feira, dia 13, e no dia 12 o Haddad anunciou esse pacote novo dele e falou aí da necessidade, quer dizer, falou da estimativa aí de previsão, inclusive, de déficit fiscal de 260 bi, algo assim. Só que boa parte desse déficit, a maior parte dele, é fruto da própria PEC da transição, ou seja, eles criaram o rombo que agora eles estão tentando tapar. Eu queria que o senhor, baseado nesse gancho desse tema, o senhor fizesse uma avaliação do, assim, talvez agora com a poeira mais baixa, uma avaliação técnica da gestão do Paulo Guedes à frente aí do Ministério da Economia. Olha, eu acho que, para resumir, né, para não entrarmos aqui em coisas muito complexas, e vai para lá, vai para cá, é o seguinte, eu acho que o Paulo Guedes é um economista brilhante, tem princípios liberais muito bem definidos, e etc. Ele anunciou políticas na direção correta, metas de crescimento, de evolução da economia em diversos fatores corretos, direções boas. Eu, avaliando, no entanto, pelos resultados, na medida em que eu sou uma pessoa que acredito em resultados. Isso é importante. Vou falar sobre alguma coisa, eu prefiro falar, inclusive sobre as minhas políticas próprias, ou as minhas ações. Eu gosto de ver o resultado. Não adianta eu, por exemplo, resolvo fazer uma dieta, e a dieta é um sucesso, só que eu estou engordando. Se, no caso, a finalidade da dieta é emagrecer. Tá certo? Só para engordar e outra coisa. Então, o fato concreto é o seguinte: objetivamente, o país cresceu pouco nesse período, né? Talvez por questões relacionadas ao poder de execução, razões diversas, etc. O fato concreto é que, por exemplo, se você somar os anos, agora vou passar a ser divulgados os números de 22, mas se você somar a comparação, por exemplo, com o crescimento do Brasil somado 19, 20 e 21, cresceu 1,7%. Tá? Teve pandemia no meio, tudo bem. A economia de São Paulo, que nos 10 anos anteriores, apesar de ser a maior economia entre os estados, nos 10 anos anteriores tinha crescido menos, em média, que a brasileira, não cresceu mais, não, cresceu menos. O percentual de São Paulo na economia brasileira tem caiu na última década. Pois bem, nesses 3 anos, quando o Brasil cresceu 1,7% somado, 19, 20, 21, São Paulo cresceu mais de 7%. Então, existe aí, então, a questão do resultado. Então, o resultado, eu diria, foi bom que não foi uma recessão. Não é? Claro. Então, que nota o senhor daria para o... Agora. Que nota o senhor daria para o Guedes? Cresceu bastante. Desculpa. De 0 a 10, que nota o senhor daria para o Guedes? Olha, eu prefiro não entrar nisso, porque aí nós vamos ter que entrar a nota da formulação teórica, a nota da formulação das linhas de ação, a nota do resultado. Resultado o quê? Então, eu prefiro não eu ficar dando nota, eu prefiro olhar o resultado concreto da economia, que é o que eu acabei de falar. Para a gente encerrando, eu sei da sua agenda apertada, mas eu queria lhe perguntar sobre esses... Nós temos vivido ao longo do governo Bolsonaro, talvez parte disso tenha influenciado, não sei qual é a sua opinião, gostaria de saber, toda um certo radicalismo político, uma truculência, e que chegou ao ápice com os atos golpistas do dia 8 de janeiro e a invasão e depredação da sede dos 3 poderes, algo absolutamente inédito na nossa história. Até que, como o senhor avalia isso, esse movimento político associado ao bolsonarismo, né? E que conselho o senhor dá, considerando o impacto que a política tem na economia brasileira? Olha, não há dúvida de que houve um aumento grande do radicalismo na política brasileira nos últimos anos, e isso é negativo. Né? Radicalismo da direita, da esquerda, etc. Então, é importante, agora é o momento da pacificação.
Então, início de governo, temos 4 anos pela frente. Eu acredito que é o dever de todos, de um lado, do governo, liderado pelo presidente, de outro lado também das forças de oposição, etc., todos trabalharmos na direção de uma pacificação. Isso é que é importante, porque o conflito ele gera desgaste, gera desvio de atenção dos fatos importantes. Tá? Qual foi, além da destruição física de prédios, etc., e obras de arte, esfaquear quadro, essas coisas, qual foi o grande prejuízo dos eventos de invasão, etc., do último domingo? É principalmente o desvio de atenção. Fica uma discussão sobre radicalismo, de ameaça, de isso, disso. E o que é importante discutir é o que nós discutimos aqui o tempo todo. É isso que está acontecendo, o que vai ser feito, o que vai gerar a criação de emprego, o que não vai gerar, o país vai crescer, o país não vai crescer, o país vai gerar renda, não vai gerar renda, o país vai educar melhor os seus estudantes ou não. Isso é o que importa, em última análise. E quanto menos briga inútil sobre temas estritamente ideológicos ou políticos, melhor, porque nós temos que trabalhar juntos e colocar o país para crescer, aumentar o emprego, aumentar a renda, educar a população, construir infraestrutura, melhorar a saúde, etc. Perfeito. Excelente. Muito obrigado pela sua participação aqui no CD Talks, ministro Henrique Meirelles, e boa sorte. Obrigado e boa sorte no bom sentido. Boa sorte a todos nós, sempre. Começando na saúde. Boa saúde. Isso aí. Boa sorte. 2025. Tchau. Muito bem, esse foi mais um CD Talks. Espero que você tenha gostado. Agora em novo horário, tá? Às 8 horas de domingo. A gente mudou um pouquinho a nossa grade nessa segunda temporada, porque abrimos o espaço das 18 horas, né, no sábado, para o Latitude, o podcast de geopolítica, comandado por Duda Teixeira, e agora o CD Talks nesse horário nobre, às 8 horas de domingo, para que você tenha tempo e tranquilidade para assistir o melhor jornalismo independente. E aqui, nesse podcast, a gente não fala só de política, não. A gente fala de empreendedorismo, a gente fala de artes, esportes, porque o Brasil é muito mais do que apenas essa política de Brasília, tá? Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês, deixem seu like, o comentário, assinem o nosso canal, se inscrevam e ativem as notificações. Até o próximo domingo.